Yoga dos sonhos é sonho lúcido como prática meditativa, contemplativa, espiritual? Eu acho muito curioso pensar que yoga dos sonhos não era uma grande coisa no Tibete feudal. Ele era uma prática comum, uma prática esperada, porque a mente de um camponês no Tibete feudal era uma mente muito, muito mais estável e contemplativa do que a nossa mente é hoje. Uma pessoa no ambiente urbano, século XXI, com um monte de conta pra pagar. Então, quando esses praticantes, esses monges dentro do Tibete, praticavam suas meditações budistas, era esperado que eles podiam apenas dar uma continuidade de suas práticas diurnas para a noite, para os sonhos, porque é mais fácil para uma mente atenta perceber os absurdos de um sonho e se dar conta disso e ficar lúcido no sonho e a partir disso poder fazer práticas meditativas, fazer práticas terapêuticas. Eu tenho medo de tal coisa, tenho medo de cobra. Quem sabe então é um medo excessivo. Quem sabe então eu não crio cobras no meu sonho e lido com elas frente a frente. Isso faz com que eu reestruture meu cérebro. As relações que eu tenho de associar cobra a perigo, por exemplo, elas se dissolvem um pouco mais e eu começo a poder encarar elas de uma maneira mais facilitada. Eu posso fazer isso com meus ressentimentos, meus apegos, minhas dores, com tudo na minha vida. Então, os sonhos podem se tornar uma prática muito, muito direta para aproveitar a plasticidade cerebral e remodular nossas ligações neurais. Só que hoje em dia nos parece muito improvável ter um sonho lúcido e depois ainda estabilizar o sonho lúcido e fazer práticas dentro dele. Só que ao mesmo tempo que isso parece que nos distancia dessa prática, pode ser o ponto-chave para nos reaproximar dela. Porque olha só, na minha caminhada dentro da meditação e do budismo, eu achava que a meditação faltava um quê? Faltava uma coisinha, que era o feedback. A gente medita, medita, medita e não sabe realmente se está melhorando ou não. Porque os parâmetros de melhora, eles não são tão visíveis. Mas na prática do yoga dos sonhos, eles ficam muito visíveis. É simples. Um sonho lúcido, basicamente, ele se sustenta através de uma prática de atenção muito aprimorada e, claro, direcionada para o sonho lúcido. Ele é basicamente, estamos em um sonho. Quando estamos sonhando, nosso córtex pré-frontal dorsolateral, ele se desativa. Essa parte é responsável pelas nossas funções executivas, capacidade de planejar o futuro, de perceber coisas estranhas, de planejar nossas ações. Então, nos sonhos, tudo que vem no sonho nos parece muito comum, provável, mesmo as coisas mais absurdas possíveis, um elefante tocando acordeon. Eu olho para aquilo e falo, curioso! Elefante esperto esse, né? Não, gente, é um sonho. É óbvio que é um sonho. Um elefante não consegue tocar acordeon. Ele não tem dedos. E a gente não percebe esse absurdo porque o córtex pré-frontal dorsolateral está desativado. Como é que a gente ativa ele? Com presença, com atenção. Essa atenção, chamada talvez de presença no budismo, mas na ciência de metacognição. Metacognição é a capacidade de a gente estar consciente sobre nossa própria consciência. Então, a metacognição é a chave para religar o córtex pré-frontal dorsolateral. Percebe a conexão? O que chamávamos de presença, de atenção plena durante milênios, hoje em dia a ciência traz um nome, obviamente, que talvez condiza mais com o nosso vocabulário em português mesmo, né, o inglês, as línguas agora contemporâneas, do que era falar dhyana, né, o termo em sânscrito, né? Então a gente consegue às vezes, dependendo da pessoa, se conectar mais, entender mais os conceitos que a ciência traz, porque nós trazemos esses conceitos na nossa língua. Então o meta é algo sobre a mesma coisa, em geral. E cognição é a capacidade cognitiva de perceber algo. Metacognição é um termo que nós temos para
nossa consciência perceber a si mesma. Sabe quando tu tá, sei lá, assustado com alguma coisa? Aí tu percebe, nossa, estou assustado. Ou tu tá com ciúmes, com inveja, percebe? Estou com inveja, estou com ciúmes. Isso aqui é nossa consciência percebendo a si mesma. Isso é atenção plena. Se nós estivermos durante o nosso dia inteiro com atenção plena, com presença, com metacognição, nós não vamos ser arrastados por emoções muito fortes, né, negativas no caso, por embarcar em paranoias mentais, sabe? Alguém falar meio torto com a gente responde gritando. Essas ações que nós temos no dia a dia, que provocam sofrimento nos outros e em nós mesmos, são ações de reação. É quando nós não estamos com metacognição, não estamos percebendo nosso próprio estado mental. Quando a gente percebe ele, a gente pode dar um passo atrás e falar assim: essa pessoa foi grossa comigo. Talvez ela esteja no mau dia. Né? Não vou tratar de volta isso com ela. Eu vou tratar ela com amor. Né? Então, ou então eu vou tratar ela com dureza mesmo. E é isso aí. Mas não importa o que eu escolha, eu escolhi. Eu não reagi. Eu percebi meu estado mental e a partir disso eu agi. Então, quando a gente faz isso, quando a gente pratica a metacognição ao longo do dia, durante o dia inteiro, isso fortalece a nossa capacidade de perceber mudanças de estado emocionais, por exemplo, e de perceber absurdos no dia a dia. Esses dois pontos são muito importantes para ter sonhos lúcidos. Por quê? Perceber absurdos no dia a dia nos ativa o córtex pré-frontal dorsolateral. Mas também, porque o sonho é absurdo, né? Mas também perceber grandes emoções é muito interessante. Por quê? Durante o sonho, nosso sistema límbico, que é a central das emoções, ele fica muito, muito mais ativo do que no dia a dia, na vigília. Na vigília, para ter uma ideia, na vigília, a alteração do sistema límbico é de 3 a 4% para cima e para baixo. Então, tudo que tu sente na vigília, no dia a dia, em geral, é esse aumento de 4% para cima ou para baixo em ativação neural. Mas, durante o sonho, essa mudança chega a 15%. Por isso que quando no sonho tu vê, sei lá, um ratinho na rua, tu fala assim: meu Deus, é um rato, eu vou morrer, sabe? É porque o teu sistema límbico tá exagerado, muito exagerado. Mas se tu trabalha metacognição no dia a dia e sempre tem uma alteração dentro de ti, da tua consciência, tu percebe ela, quando acontecer isso num sonho também, e tu treinar, claro, a associação entre perceber a consciência e pensar se é um sonho ou não um sonho, pronto, temos o casamento perfeito para um sonho lúcido espontâneo. E é isso, basicamente, que os monges tibetanos lá no Tibete feudal tinham. Por isso que as práticas de yoga dos sonhos, elas não são, nas escrituras clássicas, tão bem descritas. Elas são quase que conselhos. Porque a pessoa já sabia praticar budismo há muito tempo. Ela já praticava budismo por anos e anos e anos. Então, basicamente era pegar tudo que ela fazia nas práticas diurnas e pôr pro sonho. E o sonho lúcido, basicamente, é, para essa pessoa, pensar: essa noite eu vou ter um sonho lúcido. Essa noite eu vou perceber a diferença entre o meu estado de consciência onírica e em vigília. Perceber essa consciência, essa diferença de consciência, é metacognição. Essa habilidade os monges tibetanos tinham aos montes. E por isso que eu trouxe esse tema aqui, que eu acho muito interessante. Com isso, por mais que a gente tenha mais dificuldade de ter yoga dos sonhos, de ter sonhos lúcidos no dia a dia, isso nos dá uma métrica muito boa, um feedback muito bom para saber se nossa prática está avançando ou não está avançando. Porque se a gente conecta sonhos lúcidos e meditação, a gente tem uma maneira de medir, sabe? Isso é muito bom, porque isso nos dá autonomia. Não que a gente não deva seguir instruções de alguém mais integrado na prática do que nós, ou que tem uma trajetória muito maior do que a nossa, mas que nós devemos ter autonomia. E isso, todos os textos vão dizer. Autonomia na prática meditativa, vê que é um tempo.
10 minutos de vídeo, vamos parar por aí o vídeo. Autonomia na prática meditativa, ela é o ponto-chave para que a gente possa ser os protagonistas da nossa própria história. Se nós não tivermos autonomia, a gente vai começar a seguir qualquer coisa que qualquer pessoa com uma boa oratória tiver. E isso é um perigo, porque boa oratória não significa necessariamente sabedoria, ou mesmo pode significar sabedoria, né, em alguns casos, mas não significar ter um método que funcione para ti, por exemplo. Então, cada pessoa deve ser capaz de, ou melhor ainda, as instituições religiosas, as instituições administrativas, o mundo em geral, devia nos fornecer mais do que caminhos a seguir, ferramentas para que nós possamos, de maneira autônoma, escolher nosso próprio caminho. Porque o que funciona para uma mente não funciona para outra mente. Então nós devemos ser capazes de trilhar o próprio caminho. Então, pessoal, aqui fechamos. Me segue para mais. Curte, que isso ajuda muito, muito, muito mesmo. E bons sonhos.